Pessoal, bem-vindo. Esse é mais um Papo na Rede nessa quinta-feira. Aliás, hoje é uma quinta-feira 13, mês de agosto, então não fica tão assustado assim, não é sexta-feira 13. Mas bem-vindo. Esse programa está sendo transmitido ao vivo aqui do estúdio do Koinonia Online, onde também é feito meia hora com o João. Ontem o João esteve aqui. Ah, ele esteve ontem aqui? Ele esteve aqui ontem, fez um programa. Que legal. O João, por conta da agenda dele, ele não consegue fazer um programa semanal, mas fica de olho no site do Koinonia Online. E também lá na página do Facebook que você consegue acompanhar a programação. Na medida do possível, Carlos Bregantin e eu, a gente tenta manter uma regularidade semanal. Eventualmente, julho e janeiro a gente fura, mas a gente está aqui toda quinta-feira. Então esse programa é ao vivo. Se você estiver assistindo, quiser participar, usa aí o recurso que você tem na própria página para enviar sua mensagem, a gente interage com você. E obrigado, Daniel Choi. Na verdade, Daniel Choi é que nos possibilita, nos proporciona, né, a chance de estar aqui. Exato. Toda quinta-feira, ao vivo, com qualidade de áudio e som de primeiríssima, Daniel. Obrigado. E de cara com um café gostoso. E um café delicioso. E um café delicioso. Amigos, é o seguinte, o nosso amado irmão Paulo de Tarso, ele recomenda uma coisa nas suas cartas, que é o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. Façam o possível. Noutra tradução ele diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Estava conversando com o Carlos. Aliás, eu vou parar de conversar com você e conversar com você, tá, Carlos? Porque o papo aqui está aqui, mas... amigo, a gente tem conversado sobre essa questão, a dificuldade que a gente percebe hoje em dia das pessoas manterem aquilo que você colocou no Facebook há pouco, uma divergência de opinião, uma divergência às vezes até de valores de vida, valores morais, enfim, sem perderem a estribeira, né, sem partirem para a agressão. Divergir sem agredir. Isso foi o que você colocou. E eu acho que é uma questão... Por que a gente estava conversando sobre isso? Porque a gente nota isso. Acho que cada vez mais, assim, uma hostilidade. Evidentemente, a gente percebe muito isso no ambiente em que a gente frequenta, que é as redes sociais. Mas eu acho que as redes sociais, elas expressam muita coisa desse caldo cultural, desse modo de vida que a gente tem hoje. Da maneira como que as pessoas se relacionam. Então, enfim, o tema é esse. Se você quiser, entra aí na conversa. O que você acha sobre essa questão da divergência de opinião, essa questão da hostilidade, de uma agressividade na fala. Da intolerância, né? Intolerância é uma outra palavra, num contexto em que em que a gente fala sobre tanto tolerância. Conflitos num tempo em que eu acho que as pessoas clamam por paz. Então é sobre esse papo. Eu acho que Vamos conversar. Eu acho que o tema vem a calhar, até porque é um nosso tema do dia a dia, né? Não só eu e você, mas você com outros, eu com outros tantos, né? Isso tem nos chegado. Na verdade, chegam de diversos modos, né? E por diversas vias, né, o que está acontecendo. Parece-me que nós estamos assim em tempo de ânimos exaltados, né, e por conta de tudo, né, sem muitas... não importa necessariamente o que seja, se tão grave ou menos grave, se tão importante ou menos importante... Mas a impressão que dá é que qualquer assunto, qualquer tema que você vá tratar hoje, há sempre ânimos exaltados, né, para tratar desses temas, mesmo os mais singelos, né? Deixa eu responder uma coisa. O Alberto Inácio de Oliveira está assistindo o programa, estou imaginando, é lá de Santo Antônio da Platina. Por favor, qual é o horário de programa de meia hora com o João Alexandre? Sei que é de quarta. Qual é o horário? Grato, Deus abençoe, Alberto. Alberto, quarta-feira. Quando tem na quarta? Geralmente 15 horas. Curte lá no Facebook, é uma sugestão, a página do Koinonia, que a gente vai avisando à medida que... Koinonia Online, abre uma página, você curte dentro do Facebook.
E nós e estamos se puder, sempre continua aí, Alberto, participa do nosso papo. Não divirja da gente, por favor. Aonde que é? Onde que é esse lugar? Santo Antônio da Patina, rapaz. Onde que é? Eu já ouvi esse nome, mas não lembro onde é. Ô, Alberto, manda aí, que estado que é, perto da onde? Então, você está falando, mas você está falando uma coisa que eu acho interessante, que às vezes assim, a gente entra em conflito por algumas vezes, e quando eu falo a gente, é nosso tempo e as pessoas. Né? E nós também. Mas assim, por coisas, Carlos, que são muitas vezes inócuas. Sim, por coisas que não afetam profundamente a nossa vida. É que eu estava falando, são singelas, né? São delicadas, na verdade. Cores, né? Sabores, né? Tons, né? Gostos, né? Aí cada um, né? Mas eu até quando aqui tentando direcionar uma pauta, né, para nós conversarmos, a gente tentou identificar o que seria o pano de fundo disso, né? Há um pano de fundo, há um histórico, há uma razão pela qual, no meu modo de entender, assim, desencadeou-se esse fenômeno, né? Que para mim tem a ver com a possibilidade de que qualquer um hoje, e qualquer um não no sentido depreciativo, né? Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo praticamente, não é? Ele acessa um computador em algum lugar também que tenha sinais e que ele emite sinais para o mundo todo, e ele entra numa das redes sociais, também qualquer uma delas, que são várias, e dali ele expõe a opinião dele, e com algum tempo, pouco tempo até, ele ganha a sensação de que ele está sendo ouvido, de que ele pode ser ouvido, de que ele tem um público, que ele tem para quem dizer, ele tem o que dizer, ele tem como se expressar. E às vezes Carlos. E às vezes porque eu tô lembrando que aconteceu um negócio tempos atrás, que foi o seguinte: uma moça saindo, acho que dos Estados Unidos, eu acho que é uma americana, ela estava indo para a África a trabalho profissional. E antes de assim, ela desligar o celular dentro do avião, embarcar, ela dizendo assim, estou indo para a África, tal. Ela fez uma brincadeira. Não vou discutir aqui se é mau gosto ou não, enfim, mas o que aconteceu? A brincadeira, estou indo para a África, nossa, medo de pegar AIDS. Brincadeira, eu sou branca. Fechou-se. Tweetou, fechou o celular, fechou a porta do avião, 12 horas de voo. 12 horas depois, quando ela chegou no país de foi presa dela, não, ela não foi presa, rapaz, mas assim, é óbvio que aí eu diria, como diriam os antigos, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas eu só estou usando isso não para discutir a questão em si, mas a repercussão. Quer dizer, foi um comentário aquilo que antes era só um pensamento dela, que ela poderia ter falado antigamente. Ela expressou numa mídia. 10 anos atrás, no máximo, ela mandaria um SMS para uma amiga, fazendo a brincadeira. Hoje ela pôs há 20 anos ela falaria com alguém do lado dela. E esse negócio, um fenômeno contemporâneo que ele viralizou. Sim. E aí, cara, ele tinha milhões de views sobre esse negócio, cara, e repercutiu. Eu sei que ela teve que encurtar a viagem dela na África e teve, enfim, os transtornos todos, se eu não me engano, eu não acompanho depois, mas acho que ela perdeu o emprego, enfim, porque afinal de contas ela foi como representante de uma empresa para lá, mas assim, só para mostrar como que é o poder das ferramentas que a gente tem das redes sociais. Qualquer um tem nas mãos hoje. Então assim, eu ponho lá um pensamento meu. Exatamente. É meia dúzia de amigos que vai ler. Bom, pode ser que fique nessa meia dúzia. Pode ser. Mas pode ser que essa meia dúzia sejam 6 milhões de pessoas que vão ver o que eu estou escrevendo e pode ter uma repercussão. Agora, por outro lado, o que me chama a atenção justamente é essa questão que dependendo daquilo que eu coloco, ou então vou me colocar do outro lado. Dependendo daquilo que eu leio e que de alguma forma eu penso que destoa do que eu acredito, como que eu vou reagir a isso? A maneira como que eu vou responder a isso. E me parece que hoje uma das dificuldades que a gente tem, que é isso que você no caminho de conversando para cá, cara, é assim, eu naquilo que eu divirjo, eu tenho uma facilidade em partir para agressão. Evidentemente eu estou falando de uma agressão por enquanto verbal, escrita, ou seja, na linguagem, né?
Mas é essa a questão. Quer dizer, Sim. E aí eu acho que uma coisa que mudou hoje, Carlos, é assim, o mundo, talvez essas redes sociais, não é que elas trouxeram o caos, eu acho que elas externaram um caos que já havia anteriormente. Porque antes a gente vivia numa sociedade que a gente dizia que ela era mais uniforme. Nossa, hoje está muito fragmentado, muito plural, muitos pensamentos divergentes. Eu acho que a gente tinha isso desde então. Mas ele só acontecia na roda do bar, né? E também na cantina da igreja, né? Nos ambientes, em fóruns, né? Que aliás, há aqueles que nos acompanham e nos leem, sabem que particularmente essa é uma das minhas posturas, né? Eu continuo sendo muito cuidadoso e respeitando os fóruns, não é? Aquilo que eu e o Fernando conversamos, aquilo que eu e o Fernando e o Daniel conversamos, aquilo que eu, o Fernando e o Daniel conversamos com mais gente, né? Aquilo que eu escrevo, aquilo que eu penso e que não digo nas mídias, mas eu digo para, vamos dizer assim, para os que se reúnem comigo como comunidade. Então, assim, há fóruns variados em que você pode tratar do mesmo tema de modos diferentes ou de temas diferentes em fóruns diferentes. Sim. Mas o fenômeno das redes sociais, elas não respeitam essas fronteiras. Não. E as pessoas que lidam nelas, né, não se dão conta, às vezes, penso que a maioria dá, mas algumas talvez não se dão conta desse de quem é que está do outro lado lendo. Quem está lendo? Né? E quão, para alguns, é agressivo aquilo que você está dizendo. Aqui no programa, aliás, o Israel Cirino de Jesus, lá de Betim, está dizendo assim: boa tarde, Fernando, descobri o programa há pouco tempo e eu achei de uma riqueza indizível. Por isso deixo registrada a minha alegria e satisfação com o que tem sido realizado por vocês. Abraços, bem-vindo. Eu pensei em Betim agora, falei do Daniel Fonseca agora. Seja bem-vindo. Você tem aí no site Koinonia os 230 e poucos programas Papo na Rede e outros, acho que mais ou menos o João já fez uns 60, meia hora. Mas bem-vindo. Bem-vindo. Mas o que eu ia dizer para você, assim, aqui no estúdio, o Daniel Choi, junto com o Guido, ele faz um programa que chama Vida Moderna. Hoje eu passei mais ou menos na hora do almoço aqui, vindo da faculdade. E aí tinha um programa que o Guido fez muito interessante, que é sobre a questão das redes sociais, na influência que as redes sociais têm para quem está procurando emprego, mandando currículo, quem vai passar por um processo de entrevista. Por quê? Porque o pessoal de recursos humanos, quando recebe lá um candidato que está em vias de se tornar um colaborador da empresa, da corporação, os caras vão verificar o que está escrito nas mídias desse cara. Sim. E aí a pessoa com que o Guido estava conversando, eu achei até interessante. Ele fez uma coisa simples, por exemplo. O cara, ele volta e meia, ele coloca aquelas coisinhas que a gente já viu bastante, Carlos, que é assim: ainda bem que é sexta-feira, nossa. Ou então, nossa, segunda-feira é sempre um porre. Aí, tipo assim, o cara falou: pô, você tá procurando emprego e tá dizendo que trabalhar é um porre? Não, quando não, desculpa, mas quando não, fazem comentários sobre o seu chefe, seu diretor, o produto da empresa, sobre colegas. Quer dizer, então, é uma indiscrição, né? Perigosíssima. Essa falta de sabedoria de entender isso que você acabou de dizer. Quem é que tá lendo isso daqui? Quem é que isso aqui eu pondo na rede social, e a gente já fez um programa sobre isso. Isso aqui eu perco o controle disso. Ele acabou. Pus na rede, ele está solto. Agora, voltando, talvez tentando corrigir, voltar para o nosso tema, que é essa questão. Quer dizer, às vezes eu estou pondo coisas e eu não percebo o quanto que isso agride pessoas. E a segunda coisa é eu tentar entender as reações agressivas que eu tenho à medida que eu vou lendo ou que eu vou percebendo que determinada pessoa diverge daquilo que eu estou pensando.
Voltando a pensar nisso de Paulo, né? Quer dizer, façam o possível para viver em paz com todas as pessoas. E aí, nesse contexto, como que é possível? Nesse faça possível, assim, minimamente. E aí eu digo que é uma preocupação minha à medida que eu estou o tempo todo me expressando também nas mídias e escrevendo para quem me lê. Eu escrevo para quem me lê. Né? Eu escrevo para mim mesmo e escrevo para quem me lê. Que é assim, tentar o tempo todo discernir entre a pessoa e o tema. A pessoa e o tema. E em tendo essa preocupação como pré-ocupação mesmo, isto é, ocupando-me com isto antes de escrever, antes de falar, não é? Ocupando-me com isso, isto é, tem a pessoa e tem um tema. Tem a pessoa e tem uma questão, tem a pessoa e tem uma ideia, um pensamento, tem a pessoa e tem uma expressão. E isso aqui tudo é uma coisa, e aqui tem uma pessoa que, no meu modo de entender, quando eu leio algo que vai para minha timeline, ou vai para os meus e-mails, ou chega no meu WhatsApp, já que tudo isso meu é público, por exemplo, e as pessoas, à medida que vão expressar suas opiniões, começam dizendo: esses babacas, estes bababá, estes idiotas, estes imbecis, estes... Do tipo assim, a minha vontade às vezes é mandar uma resposta assim de: é comigo? Estou nesse meio? Ou então fala sério. É assim que você pensa de mim, né? Tipo, o fato de eu, aqui nessa região do tema, da questão, do pensamento, da ideia, enfim, nós não concordarmos, me põe nessa condição de patético. Patético! Sabe essas expressões que foram se tornando comuns e que normalmente, na verdade... Embora, em algumas situações, elas entram nessa linha do bom humor, mas a linha tênue, a hora que ela passa desse lance do bom humor, da brincadeira, né, do deboche mínimo, né, que às vezes algumas situações são tratadas, da ironia mínima, ok, que todos nós temos um pouco, né, ela avança para denegrir o homem, denegrir a mulher, denegrir o pai, a mãe, o filho, o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, e vai por aí afora, né? Eu acho que você está colocando uma coisa muito interessante, Carlos, que é essa difícil distinção que a gente tem para fazer, que é entre a pessoa e a ideia da pessoa, entre a expressão que a pessoa tem. Até porque é o seguinte... As pessoas mudam, mas as opiniões das pessoas mudam também. Sim, né? Sim. E aí eu acho que por trás disso tem um outro problema nosso, enquanto seres humanos, assim, que é o nosso orgulho, a nossa falta de humildade, que é assim, quando alguém expressa uma coisa, como você disse, eu já falo assim, pô, mas o cara é um babaca. Quer dizer, qual é a minha condição daquele sentido, assim, qual a minha postura de humildade? E vai ser assim, bom, isso é um ponto de vista. E eu tenho um ponto de vista. E há uma frase que roda por aí, que é interessante, que eu não sei quem criou, eu já li ela como sendo do Frei Beto e já li ela como sendo do Fernando Sabino, que é: a vista de um ponto é um ponto de uma determinada vista. Né? Quer dizer, desculpa, um ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Então, por exemplo, ver o edifício Itália da Consolação, aqui onde estamos, da Carlos Ipiranga, né? Quer dizer, você está nesse lado do estúdio, esse estúdio é enorme, os Carlos estão... Assim, eu estou vendo... Não, eu estou falando isso que alguém uma vez aqui, nossa, ele é compacto. Eu estou vendo as árvores da rua lá fora, isso. Né? Então o meu espaço é maior então, aqui. Né, que uma vez alguém que veio aqui disse assim, nossa, eu achava que era grande porque eu vi vocês. Então, ele é um espaço de uma sala. É o ponto de vista de quem está lá. Daqui eu estou, exato, então, daqui eu estou vendo você como uma realidade, vejo coisas em comum, mas tem coisas que eu não vejo. Sim. Né? Sim. E daqui onde eu estou, por exemplo, eu estou vendo o termostato dizendo que aqui está 22 graus nessa sala. Tá uma delícia. Maravilhosa, entendeu? Então, é essa questão, assim, nós temos... Agora, pô, você não está vendo que está 22 graus, cara? Tu é idiota mesmo, né? Não estou vendo. Porque do meu ponto de vista, eu não vejo essas coisas. Na verdade, Fernando, eu fui, à medida que eu vou recebendo, assim, estes termos, né?
pelos quais as pessoas estão se tratando nas mídias, né, eu vou ao dicionário, né? Cada um eu vou ao dicionário para ver o que é que isso significa, e às vezes me espanto de alguns estarem se tratando deste modo, porque muitos, na verdade, eu conheço e eu sei que não são assim. Eu sei que não são assim. Alguns até são dóceis, educados. Presencialmente, você está falando. Então, mas eu nesse ambiente que nós colocamos, você é seduzido para esse fenômeno, não é? De que te dá a impressão de que você está falando para o mundo todo, e especialmente para aquele ou aquela a quem de fato você quer agredir, mas acaba agredindo o mundo, né? Deixa eu ler um e-mail do Leonisco que acabou de chegar para a gente aqui, que ele toca numa coisa que eu acho que é interessante. Esse eu sei de onde é. São Luís. São Luís, já estava vendo agora mesmo um vídeo da Folha. Aí ele fala do maniqueísmo, que eu acho que é um aspecto interessante, que existe hoje, e remete a os tantos ódios adormecidos no seio da sociedade. Aí eu acho que ele está pondo uma coisa que é esse negócio, Carlos. Às vezes nós... Leonilson é professor em nesse aspecto presencial, a gente lida, o cara é gente boa, ele é bacana. Mas o fato dele ser gente boa, bacana, dócil, não significa que lá nas camadas mais profundas da alma desse cidadão exista isso que ele está tocando. Quer dizer, nós temos as sombras da nossa alma. Então esse ódio adormecido, às vezes ele desperta no teclado lá do computador. Às vezes eu fico pensando que senha é essa. Né? Que vírus é esse, né? Que ataca esse submundo da alma, que deveria vir para fora em ambientes próprios. Olha que interessante, que ele toca em mais alguns assuntos que eu acho interessante. Não existe mais luta por direitos. Há um enorme revanchismo, essa coisa da revanche, que é uma espécie de uma vingança. Capitalizado pelo acesso às mídias, ou seja, potencializado pela essa coisa. Então, mas ele fala desse lance do maniqueísmo, que eu também acho que é outra coisa, cara. Assim, que é a incapacidade que eu tenho de, vendo você que diverge de mim, identificar alguma coisa boa na sua divergência em relação ao meu ponto de vista. Ou seja, pelo fato de você divergir de mim, nada do que você está falando, cara, presta. Exatamente. Então, assim, que é esse lance do maniqueísmo, né? Que dificuldade. E eu estou lembrando aqui, se me permite... A gente tem essa questão de que não somos só nós, não fomos só nós, mas no mundo todo as lutas por liberdade sempre foram sangrentas, não é? Sangrentas. Mas à medida que os tempos foram mudando, elas foram sendo conquistadas, né? E é bom todo dia nos lembrarmos a nós mesmos, né, de que a conquista da liberdade implica na plena liberdade do outro. E de que esse meio de caminho no qual nós vivemos, né, entre a minha liberdade e a liberdade do outro, é algo para ser reverenciado o tempo todo. E aquela máxima do tipo assim, eu posso não concordar 100% com você, mas eu vou levar até as últimas consequências o seu direito de expressar-se. Né? E para os extremos, aí talvez a gente pode ser até julgado de idealista, cara, mas assim, para os extremos você tem a lei. Sim. Entendeu? Que tem a ver com as instituições. Exato, aí você se sente ofendido, que de um modo ou outro são temperanças, né? Você entra com, sei lá, um processo de danos morais, enfim. Sim, não sou advogado, claro. Agora, ó, a gente está falando dessa questão, a gente começou lendo o texto de Paulo, Romanos capítulo 12 e 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. A gente está falando agora de uma tentativa de, evitando ser maniqueísta, tentar perceber o que existe de positivo num ponto de vista que diverge do meu. Olha como o Eugene Peterson traduziu Romanos 12, versículo 18. Eu já tinha lido, mas eu estava tentando lembrar. Ele junta o 17 com o 18. Não revidem, mas descubram a beleza que há em todos. Se você a descobrir em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança, ela não pertence a vocês. Ou seja, aquela assim, vivam em paz com todos, ele coloca dessa maneira. Não seja maniqueísta. O que no outro tem que é bom?
e que você pode aproveitar. Não, mas ele pensa de mim, ele pensa divergente, ele defende tal posição, ele acredita nesse negócio, cara, e não dá, mas não dá para considerar que tem algumas coisas ali que são importantes, que são válidas. Não é que sempre tem que ter, mas o que ele está exortando é assim, faça um exercício de tentar descobrir. E aí, na verdade, você leu um texto bíblico, e isso para quem não sabe, né? Aliás, tem muita gente que não sabe, porque esse não é o conteúdo do nosso programa, né? Nós não estamos aqui para falar de nossas competências, né? Mas de tratar... Eu já divirjo de você. De temas, né? Eu diria assim, esses textos, né? E os textos correlatos nos convocam para observações sinceras e autoavaliadoras, né? Do que é ou do que são as recomendações do Cristo para um cristão. Sim. Do tipo, não necessariamente algumas orientações que são dadas por Jesus são para serem discutidas. Não necessariamente. Eu diria assim, há muito que eu diria que poderiam ser disposições gerais, né? No que implica a cultura, no que implica a comportamentos e éticas, né? As mais variadas, né? Mas no que tange, por exemplo, ao outro, não tem discussão. Jesus não está colocando um tema e pergunta: o que vocês acham sobre o outro? Ele não faz essa pergunta. Quando lhe perguntam a respeito do reino de Deus, quando lhe perguntam a respeito da salvação, quando lhe perguntam a respeito dos valores espirituais, ele inclui o outro como absoluto, vamos dizer assim. O meu limite é o outro. Alguém diz assim, a graça me dá liberdade para tudo até que o uso da graça não interfira na vida do outro. Então assim, nós não estamos aqui tratando de algo... A graça gera vida, a graça não gera morte. Exato, né? Então, exato. Assim, eu preciso entender que eu tenho forças dentro de mim que precisam ser disciplinadas. E aí que eu estou querendo dizer assim, eu tenho um conteúdo todo tempo agressivo no sentido que ele pode se tornar violento e ele pode querer assim, eu quero, não é só destruir seu argumento, mas eu quero destruir você, né? Não fisicamente, mas assim, essa questão de banir, e é aí que eu acho que entra assim, essa sombra que existe no ser humano de uma falta de humildade, um aumento do orgulho, assim, cara, quem está certo sou eu, meu ponto de vista é melhor, e eu vou passar por cima, e eu abandono, e aí, por mais que eu tenha um discurso da graça, eu estou agindo absolutamente diferente da graça, porque a graça justamente, ela possibilita esse espaço para o outro, ainda que no meu modo de entender, não estou nem falando de Deus, mas no meu modo de entender ele não mereça. Mas a graça, ela abre esse espaço. E ela é para quem, quem não merece. Né? Abre o espaço para a existência, né? Do outro. Exatamente. Né? Exatamente. E aí, assim, bom, a gente tem que fechar. Só o Gerson, o Dani, o Gerson Abreu de Araújo de Atibaia, ele mandou um e-mail, não sei se você já leu aí. Está dizendo assim, esse reverb todo nas vozes é normal? Gerson, eu não sei porque a gente não tem não dá para saber, mas não é normal. E se tiver acontecendo, o Dani vai dar um jeito, fica tranquilo. Eu diria para o Gerson que às vezes é lá. Eu já tive alguma dificuldade na minha máquina. Na minha máquina eu não entendo muito dessa tecnologia. Dificuldades assim. Mas eu fecharia assim da minha parte, Fernando, nesse sentido, com o seguinte cuidado que eu tenho para comigo mesmo e o cuidado que eu tenho para aqueles com os quais eu tenho lidado e que me procuram até a respeito disso, né? De que quando nós, como eu e você estamos fazendo aqui, nós temos feito isso constantemente. Quando nós fazemos esse exercício de chamar-nos a nós mesmos
a responsabilidade de exercitar a pacificação, de exercitar a moderação, de facilitar entre meios, lubrificar as engrenagens da vida, lubrificar engrenagens, enfim. À medida que nós exercemos isso, e exercemos isso para com todos, e procuramos ser generosos para com todos, alguns nos rotulam de inertes, do tipo alienados, ou qualquer outra coisa ruim, né? Do tipo, parece que as coisas não chegam em vocês. Eu diria assim, chegam, e chegam muito. E eu sou daqueles que entendo que as instituições que em última instância deliberarão a respeito das maiores e mais graves diferenças entre os humanos, elas concluam isso. E haverá sempre alguém que perca ou que ganhe, não é? Mas os que perdem não podem, como nós estávamos comentando aqui, mesmo em tempo de guerra, há leis que... regras, né? Há regras, não é? Do tipo, mesmo os que perdem uma questão, mesmo os que são julgados e sentenciados, né? Enfim, mesmo estes não podem ser tratados numa outra categoria que não a categoria de humanos. Humanos, entendeu? Então, quando eu trago para mim a responsabilidade de que o Evangelho faz com que eu resgate o melhor da minha humanidade, também é assim para com o outro, seja aquele com o qual concordo ou discordo, ou com aquele com o qual faz o bem ou faz o mal, ou os resultados disso tudo. O que eu tenho que procurar, de alguma forma, seja lá como for, preservar o mínimo da dignidade humana das pessoas. Dignidade. Eu diria que essa é a palavra da tarde, meu amigo. Gente, a gente está terminando esse papo. Já passaram aí 32 minutos. Não dá, amigo. Pronto, chega. Pronto. Já chega. Não vamos divergir sobre Não vamos divergir sobre Próxima quinta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui com, se possível, um convidado. A gente sempre tenta trazer um convidado, às vezes não é possível. Mas quando não é possível, a gente faz um papo, a gente continua o papo que a gente estava tendo lá na padaria e conversando aqui. É isso aí. Tá bom? É isso aí. Os que mandaram e-mail, obrigado. Obrigado, se você gente. puder Que depois, legal. Esparrama esse. Legal. Se você achou interessante Daqui esse a pouco esse programa está disponibilizado na internet. Tomara ele viralize. Tá bom? Verdade. Até a quinta, pessoal. Tchau, Valeu. valeu.